vários trabalhos de tratamento de MASLD. Nessa mesa, tiveram 2 trabalhos que foram apresentados em sequência e que eles tinham muitas semelhanças. Um do pessoal do Arizona, que analisou 14 mil pacientes, e o que eles queriam responder? Se cirurgia bariátrica versus GLP-1, impactos em sobrevida, descompensação, necessidade de transplante, carcinoma hepatocelular. Nessa coorte, também tinha uma subanálise de bariátrica versus GLP-1 com inibidor de SGLT2. O que eles sugeriram para essa coorte retrospectiva? Que os pacientes que fizeram bariátrica, eles tinham menos descompensação ao longo de 12 meses, menor ida para transplante e CHC nesse período. Contudo, quando foi feita uma análise multivariada em que comparava com os pacientes que faziam uso de agonista de GLP-1 e inibidor de SGLT2, não houve tanta diferença. Em contrapartida, logo em seguida, veio o grupo do Arun Sanyal e mostrou um estudo em que eles analisaram retrospectivamente, através de uma base de dados que foi mostrada em vários estudos ao longo do dia hoje, 74 mil pacientes que usaram agonista de GLP-1 e 11 mil que fizeram bariátrica. Estudo também retrospectivo, e nesse do Sanyal eram pacientes com diabetes e obesidade. Eles mostraram que tanto bariátrica quanto agonista de GLP-1 melhoravam os desfechos nos pacientes com diabetes e obesidade, mas sugeriram que os pacientes que usavam agonista de GLP-1 tinham benefício superior à bariátrica no que diz respeito à mortalidade e aos MALOR. E aí, Flavinha, GLP-1 ou bariátrica, quem vence? Não dá para dizer, assim, foi uma mesa que levantou muito questionamento, várias pessoas foram para o microfone na hora do debate para questionar. Os 2 estudos tinham o mesmo problema, que eles não informavam como era a avaliação em relação à gravidade da doença hepática antes do início do estudo. Então a gente não sabe, eles eram F3, eles eram F4, os cirróticos estavam em que braço. Não dá para saber se o benefício de uma terapia em relação à outra foi porque no braço daquela terapia tinham pacientes menos graves. Isso para os 2. E uma outra questão que foi levantada também muito pertinente foi em relação ao consumo de álcool. Nenhum dos 2 estudos controlou o uso de álcool no segmento. E a gente ouviu aqui muitas vezes já falarem isso, né? O paciente que usa o análogo GLP-1, ele tende a reduzir o consumo de álcool. O paciente que faz bariátrica, alguns deles têm tendência a aumentar o consumo de álcool. Como ficou o álcool no segmento? A gente não sabe. Exatamente. Então, estudos retrospectivos cheios de vieses, com grandes populações, né? Enorme, mas olhando base de dados, talvez a gente possa dizer que tanto bariátrica quanto GLP-1 melhoram desfechos. São benéficas. Mas saber quem é melhor do que quem, a gente continua sem saber nada.